O professor Luiz Roberto Evangelista é maringaense, né, de origem italiana, né, da Lombardia, e foi professor titular de Física Teórica no Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, e atualmente é professor visitante no Politécnico de Turim, né, na Itália. É pesquisador do CNPq na área de fluidos e sistemas complexos, né? Trabalha com problemas de física matemática, em cristais líquidos e mecânica estatística. É membro do corpo editorial do Physical Review e do Nature Scientific Reports. É membro da Sociedade Internacional de Cristais Líquidos e correspondente da Academia Peloritana del Pericolante. 1729, né? Então, a Academia da Universidade de Messina, né? É cidadão benemérito de Maringá, né? E honorário da cidade de Touro, Campobasso, Itália. E recebeu vários prêmios, né? Outstanding Referee da American Physical Society, Prêmio San Giorgio do Centro Studi Molisano, em Campobasso, Itália, pelo conjunto da obra, o Prêmio Jornalístico e Literário Marzani, né, em San Giorgio del Sannio, Benvenuto, esse BN é Benvenuto, né, professor? Benevento. Benevento. E o prêmio, veja, o prêmio é Pitágora de Samo, né, da cidade de Reggio Calabria, terra de Pitágoras, né? A região da terra. Pelas contribuições em física matemática. Ele escreveu vários livros, né? Livros de cristais líquidos, né? Livros de história da física. Ele tem 3 volumes, o terceiro ainda está para o senhor concluir, né, professor? Estou aproveitando a pandemia aqui para ver se eu termino. Tem 2 volumes, né, de História da Física 1 e 2, né, Perspectivas em História da Física 1 e 2. Tem um terceiro para sair, né? E tem outros livros, né, de História da Física, e tem um aqui intitulado Em Si bemol maior, Recordações da Vila Operária. Você pode encontrar na Amazon, né, sobre a Maringá, né, a cidade de Maringá, né? Isso. E em 2018 ele foi nomeado por decreto do governo italiano Ambasciatore del Molise nel Mundo, né? Então, é um prazer muito grande, né, ouvir a palestra aí do professor Luiz Roberto Evangelista. Fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Na verdade, é um prazer muito grande para mim ter essa oportunidade de falar com os estudantes e com os colegas e amigos, as pessoas que têm uma paciência infinita e são generosas, né, concedendo-me o seu tempo, e eu desde agora já agradeço. Eu gostaria de agradecer o professor René pela gentileza do convite, e aos coordenadores que eu não conhecia, né, dos cursos de graduação do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que, como vocês sabem, para os físicos da minha geração, né, eu fiz 63 anos semana passada, sempre foi um exemplo de um grande curso de física, né, formou físicos brilhantes ao longo de várias décadas, e para nós ainda é uma referência, né, de programa de pós-graduação em física no Brasil. Digo isso sem nenhum favor, ninguém me pediu para dizer isso, é meu ponto de vista mesmo, a gente sempre admirou isso, eu tive a chance de estar aí já, né, em uma oportunidade, e tenho alguns amigos no departamento, então é uma grande alegria. Depois é uma grande alegria, porque Pernambuco me lembra muitas coisas, me lembra, por exemplo, quando eu era menino em Maringá, e apareceu uma coleção de geografia, chamava-se Geografia Ilustrada, e era um fascículo, né, por mês, e era difícil comprar, porque eu era muito pobre, e eu comprei um, onde veio Pernambuco, né? Então, eu sempre sonhei em conhecer o interior de Pernambuco. Não me levem a mal, né? O litoral, eu tenho um ponto de vista meio estranho, mas o litoral é mais ou menos invariante por translação. É lindo. Mas o interior, porque eu sou do interior, sou caipira, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns trechos, né? Então, foi muito bom, né? Estar no Nordeste as várias vezes em que pude, e sempre saindo, me movendo, ficando no litoral, mas me movendo para o interior. E Recife é a terra de Manuel Bandeira, e nós vamos falar de física e de poesia,
E eu me lembrei, é óbvio, né? Bandeira e Recife, vocês estão cansados de saber que lá pelas tantas ele diz assim: voei ao Recife, né? Falando com a cotovia, e dos longes, das distâncias, aonde alcança só a asa da cotovia, do mais remoto e perêmpto dos teus dias de criança, te trouxe a extinta esperança, trouxe a perdida alegria. É o nosso dentuço sempre puxando essa infância forte, né? E muito ligada à sua Recife. Bom, por que nós vamos falar de poesia e de física? Eu gosto de começar com essa frase que me acompanha, algumas frases me acompanham, viraram um mote da minha vida, essa frase de Terêncio, que diz que, ele diz, homo sum et nihil humani a me alienum puto. A gente não sabe como é que se pronuncia o latim, né? Eu estou pronunciando aqui de um jeito meio italianizado, com sotaque caipira do interior do Paraná. Mas, basicamente, isso quer dizer que eu sou homem e nada do que é humano me é estranho, é alheio a mim, né? Então, a gente que tem uma formação humanística e, ao mesmo tempo, científica, sabe que é importante, né, dedicar a nossa atenção às diversas manifestações humanas, né? Então, tudo que é humano nos interessa. A arte, no nosso caso, hoje, a poesia, de maneira mais específica, e a ciência, no nosso caso, a física, são, é óbvio, né, atividades humanas, mas não são atividades humanas quaisquer. São atividades humanas que têm a missão, mas, ao mesmo tempo, o resultado de modificar a realidade que vivemos, né? E de maneiras diferentes. Então, a gente pode escolher um exemplo de uma arte como a Capela Sistina, logo para pegar alguma coisa que é excepcional, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar na teoria da relatividade geral e na beleza do seu formalismo e todos os seus desdobramentos. São duas obras humanas que são frutos de um tour de force bestial, né? De muito talento, de muito trabalho e de muita fé na capacidade humana, da razão humana, na capacidade de expressão humana. É por isso que nós vamos tentar abordar esses dois aspectos de maneira muito simplificada, é claro, mas para ilustrar justamente por que essas duas formas de olhar para o mundo podem colaborar e andar de mãos dadas, mesmo sendo diferentes, né? Então, vamos começar, né? Eu estou aqui no preâmbulo, demoro muito para começar, por isso que depois o tempo ele vai, né, embora. Segundo o poeta Rilke, Rainer Maria Rilke, ou René Rilke, se vocês quiserem, arte, ele define numa das cartas dele, arte é infância. Arte significa o artista não sabe que o mundo já existe e ele decide fazer um. Ele não acha nada pronto e ele tem que inventar tudo, né? Então ele faz isso sempre, porque na arte, quando ele cria, ele não descansa no sétimo dia, ele está sempre inventando. E ele pode também até achar um mundo, mas pode não concordar com o mundo, então ele precisa do outro, né? E como a criança, né, ele cria um mundo, ou, se não cria um mundo completo, ele cria uma representação para esse mundo. Bom, o cientista não age assim, em geral. Eu vou me pronunciar muito esquematicamente, porque nós não podemos também demorar muito. Mas o cientista, o físico, né, aqui, vou falar de cientista sempre tendo presente a nossa atividade, né? Bom, ele tem que partir do princípio de que o mundo existe. É claro que nós devemos reconhecer que existe um debate muito sério, muito importante do ponto de vista filosófico sobre as interpretações da realidade física na mecânica quântica, né? No mundo microfísico, a realidade objetiva, ela tem um significado muito diferente, pode até não existir. Mas, de um modo geral, a atividade científica existe porque o mundo deve existir. Já os atomistas, né, pensavam nisso. Os atomistas diziam que tudo que há é átomos e vazio, mas há átomos e vazio, né? Isso existe objetivamente. Nós podemos e não podemos, mas não devemos
nos esquecer da contraposição entre idealismo e realismo, mas isso vai aparecer nesse debate da física quântica mais atual por causa de uma intromissão do sujeito na interpretação. Eu vou deixar isso de lado no momento, porque isso não é o foco e não muda também essa discussão que nós vamos fazer. O budismo fala da sunyata. A sunyata, ou sunyata, eu não sei como se pronuncia, porque é uma palavra diferente, mas ela é uma espécie de vacuidade nas coisas. É como se as coisas, para o budismo, elas não tivessem um conteúdo em si. Aí a mente humana, o homem, né, colocaria, o ser pensante, colocaria realidade nessas coisas. Kant fala da coisa em si, por exemplo, né? Existe a coisa em si? O que é a coisa em si, né? O sentido vem da coisa, ou como somos nós que colocamos o sentido? Schopenhauer, na esteira de Kant, vai dizer o seguinte, ele vai dizer, lá no comecinho do Mundo como Vontade e Representação, ele, nessa tema, ele é um seguidor de Kant, apesar de ser um grande crítico também, um grande admirador, ele diz o seguinte, aquele que tudo conhece, mas não é conhecido por ninguém, é o sujeito. O mundo que o sujeito traz à consciência é o que o seu olho vê, o que a sua mão lhe permite tocar, o que os sentidos em geral o fazem perceber. O mundo existe para ele como representação. Eu gostaria de pedir desculpas, né? Porque da última vez a gente não conseguiu completar a apresentação por problemas técnicos de transmissão, e eu vou repetir algumas coisas rapidamente para tentar retomar a minha conversa naquele ponto anterior. Agradeço de novo, então, ao professor René e aos coordenadores, né, dos cursos de graduação, por esse convite, por essa oportunidade, né? Eu tinha começado citando Manuel Bandeira, mas eu vou voltar a um ponto que considero crucial para a nossa conversa posterior. Eu tinha dito que tinha partido da hipótese de uma definição dada pelo Rilke, né, sobre o fato de a arte, de um modo geral, e a poesia em particular, né, o artista e o poeta em particular, caracterizarem-se por não aceitarem o mundo como ele é, e tentarem construir um mundo diferente, por meio da arte. Então, ou acham que o mundo não está pronto e fabricam um mundo, ou acham que esse mundo pronto não é o que eles esperam e, portanto, também inventam um novo mundo. É claro que todas essas argumentações devem ser tomadas com um certo cuidado, porque nós podemos pensar que a poesia épica, a Ilíada, né, para imaginarmos um clássico, supostamente descreve uma batalha real, né? Só que o faz com as armas, né, da poesia. Ali há fundamentos históricos em tudo aquilo, mas a descrição dos fatos é a descrição do poeta. Isso é muito importante, porque ali foi criado um mundo, né? Esse mundo da Guerra de Troia foi criado poeticamente. Ele existiu historicamente, mas os fatos narrados na Ilíada não necessariamente, não todos pelo menos, né, precisam ter essa base no real, porque é uma mistura bem feita, né, tanto que dura milênios, né, de realidade e ficção. Agora, o exemplo que eu tinha assumido de partida é Dante, né, que cria esse outro mundo, né, no além-túmulo, faz essa viagem pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, e depois de ter passado por toda aquela sujeira infernal, ter saído, né, para rever as estrelas do inferno para o purgatório, depois ter saído de novo para ir diretamente às estrelas, puro e disposto a ir às estrelas, quando ele, finalmente, no 33º canto da última cantiga da Divina Comédia, ele chega diante de Deus, ele confessa que a linguagem ali é impotente, né? A alta fantasia, ele diz, aqui mancou, né? Acabou, ela faliu, e aí ele termina com essa frase, que é uma frase
que ressoa sempre nos nossos ouvidos. Eu a descobri quando eu tinha 14 anos, morava na Vila Operária aqui em Maringá, né, um bairro de operários, realmente. E essa frase, claro, eu a tinha descoberto numa tradução portuguesa, né, mas isso teve um papel importante na minha modesta vida interior. E essa frase é l'amor qui move il sole e l'altre stelle. Ora, o que eu estava dizendo é que nós vamos encarar nessa conversa nossa a poesia e a ciência, quer dizer, a arte e a ciência, no caso, a poesia e a física, para ficarmos num campo nosso, né, com maior afinidade, são formas de representar a realidade, né? Hermann Brock, escrevendo sobre Virgílio tem muita importância na obra do Dante, é ele quem guia Dante pelo inferno e até o paraíso terrestre, na cantiga do purgatório, até a entrada, né? Porque ele não pode franquear, ele não pode continuar, porque, né, nessa perspectiva ele não estava salvo, né? Hermann Brock, falando de Virgílio, diz, olha, ele tentou a profissão de astrônomo, de médico, de erudito, de filósofo, e não deu certo em nenhuma delas. Por quê? Porque ele era um poeta, né? E o poeta se dedica a essa estranha atividade humana, que é dedicar-se ao conhecimento da morte. Então, o conhecimento, o tratamento da morte pode ser feito, né, no âmbito da epidemiologia, da medicina, da biologia, mas isso refere-se sempre à ciência natural, né, à falência dos órgãos vitais. A morte como símbolo do fim dessa vida terrena, eventualmente da única vida que nós temos, é objeto da poesia. Agora, por que o artista, o poeta e o físico, digamos assim, o cientista, porque o que eles têm em comum? Eles têm em comum a espontaneidade. Eu não me lembro eu me lembro de ter falado disso, evidentemente, que é o ponto mais importante, o que liga na natureza humana essas duas atividades. O sponte vem, a palavra latina, para essa atividade, para essa iniciativa que é livre, né? Spons é vontade, iniciativa, espontaneidade. Não depender de ninguém, eu citei aí, minha esponte, quer dizer, por minha conta própria, eu sou livre, autônomo, né? A água que escorre naturalmente é aqua sua spontes, quer dizer, corre por si espontaneamente, né? Ela é uma expressão da vontade livre, assim como deveria ser a arte do poeta, é uma expressão da sua vontade livre, e a arte do cientista original. A gente tem em mente aqui esses grandes cientistas originais que servem, né? Todos nós que somos cientistas, por favor, não vamos também nos diminuir assim tanto, mas na forma como a ciência vem sendo feita como uma fábrica, né? Como na filosofia do Fordismo, com um monte de operários trabalhando aos pedacinhos, essa característica da esponte, ela se perde. Então a gente se inspira sempre nesses grandes, né? Einstein, por exemplo, é um símbolo, até por causa daquele jeitão, né, meio desregrado, tal, com a mesa bagunçada e tal, aquele que gostava de transitar entre diversas áreas do conhecimento e que não é o único, mas é um exemplo bem fácil de acessar. Depois é um caro parente que fez aniversário ontem, né? Então, vale a pena citá-lo como exemplo. A gente imagina uma mente livre criando coisas do nada. Quer dizer, quem contempla um pouco as equações da relatividade geral não consegue não ficar entusiasmado com a descoberta ou com a proposta de uma representação daquelas para o mundo, né? Parece que se extrai o caráter matemático da própria natureza. Sobre isso a gente pode discutir, mas nessa representação a gente chega, é tão profunda que a gente chega a se confundir. É uma representação para a natureza ou é uma extração dessa ordem matemática que está no real, né? Então, essa beleza, essa espontaneidade do físico, do cientista, ela também a origem dela é a mesma raiz humana da vontade livre que a gente percebe e condivide com o poeta. Agora, a grande o ponto de partida aqui da nossa é primeiro uma contraposição meio proposital, porque a ciência positiva, digamos, depois do grande sucesso que faz quando nasce com os modernos e se consolida brutalmente nos séculos XVIII, por exemplo, pensemos na física e na grande mecânica analítica consolidada no século do Iluminismo,
E aí, no século XIX, que a gente imaginou em vários momentos que fosse o verdadeiro século da ciência, termodinâmica, eletromagnetismo, teoria da evolução, né? A descoberta do princípio de conservação da energia, o sucesso estrondoso que a ciência faz, chega a encontrar, por exemplo, num paper do Boltzmann, de 1899, sobre o progresso da física teórica em tempos recentes, implícita, ele não diz isso porque era um homem muito esperto, mas implícito estava dito ali que as bases já estavam todas lançadas e seria preciso aplicá-la. Tão grande era o sucesso dessa visão da realidade, que abarcava praticamente o conhecimento humano. E alguns setores das ciências humanas, das artes, se diziam, peraí, mas essa descrição muito seca, muito positiva do real, pode tolher dele a beleza. E aí eu gostaria de lembrar que o poeta John Keats, num grande poema de 1819, chamado Lâmia. A lâmia era um animal, um ser mitológico que tinha o busto de uma mulher muito bonita e o resto do corpo, ao invés de ser uma sereia, era uma serpente. Em uma das representações, ele fala do poeta, digamos assim, ele acusa Newton implicitamente de, ao entender a decomposição das cores que compõem o arco-íris, ele teria tirado um pouco da poesia e do mistério do arco-íris, que tanto bem faz a descrição, a contemplação poética da natureza. Esse poema do John Keats pode ter influenciado o jovem Edgar Allan Poe, o autor de coisas maravilhosas, de histórias extraordinárias, ele que inventou Berenice. Eu tive um momento de grande emoção. Eu descobri Poe também quando era muito menino. Eu fui visitar o seu túmulo em Baltimore, num dia muito frio, numa manhã fria, e o túmulo é escuro numa igreja, no campus de uma igreja, no pátio de uma igreja, no cemitério, né, de uma igreja escura. Estava um dia bem, digamos assim, parecia um dia típico do Poe, né? Eu estava sozinho nesse túmulo, depois fui visitar a casa onde ele escreveu o conto Berenice, né? E Poe escreve, quando tinha 20 anos, né? Ele escreve um poema, um soneto que se chama Soneto à Ciência. Eu fiz uma tradução merreca aqui, mas só para chamar a atenção de vocês, ela diz assim: ciência, verdadeira filha do velho, ele diz, né? Ciência, verdadeira filha do velho tempo és, e alteras todas as coisas com os teus olhos espreitando. Por que predas professor, assim? Com licença, professor. A gente está vendo uma transparência aqui com Feynman. É essa que o senhor está vendo aí? Essa que eu vou ler agora há pouco. Eu estou só... sabe o que é? Eu peço desculpas. Eu estou com o outro computador ligado. Se eu sair do outro computador, eu não posso perdê-los. Lá não muda Eu não mudei as... tá. Então, o slide certo é esse, né? O slide certo é esse, né? O único slide que vocês estão vendo é o Expressões da Liberdade? Isso, pronto, perfeito, isso aí. Mas ele veio se modificando ou não? Ele se modificou? Vocês podem me dizer? Não, ele continua assim. Expressões da Liberdade. Agora. Está vendo o Feynman? Está com a imagem do Feynman. Então ele está mudando. Não, é que esse texto não está aqui, sabe? Esse texto não está aqui. Eu queria só ler um pedacinho. Ok. Desculpa, então. É porque eu queria ver que às vezes trava lá. Eu agradeço de coração por essa intervenção, porque senão eu disparo aqui de novo. Me perdoe. Valeu, começa a me entusiasmar. Isso não estava no script, entendeu? Então eu puxei aqui do lado. Mas assim, para vocês entenderem, em certo sentido, essa frase do Feynman, né? Senão ela ficaria um pouco fora de contexto. Vai lá, desculpa aí, vai lá. Não, imagina, obrigado, René. Tchau. Então, valeu. O soneto diz o seguinte: ciência, verdadeira filha do tempo és, e alteras todas as coisas com os teus olhos espreitando. Aí ele usa esse verbo que chama a atenção, porque no original em inglês. Por que predas assim o coração do poeta? Predar, né? A atividade do predador. Abutre, cujas asas são realidades maçantes. Então, nesse contexto, depois teríamos que invocar aí um outro poema do Walt Whitman, que o Poe conhecia, que o Feynman conhecia, né? Tem-se a impressão que há uma acusação dos poetas de que a ciência
destitui a realidade da beleza. E aí a reação do Feynman nessa frase é bonita de ouvir, porque não se trata aqui de fazer briga, mas de ver justamente essa contraposição. Vocês devem ter lido a frase 400 vezes aí, mas ele diz assim: os poetas dizem que a ciência tira a beleza das estrelas, que se tornam meros globos de átomos de gás. Eu também posso ver as estrelas numa noite deserta e senti-las, mas eu vejo menos ou mais. A vastidão dos céus aumenta a minha imaginação. Preso neste carrossel, meu olho pequeno pode captar uma luz de 1 milhão de anos, um vasto padrão do qual eu faço parte. Qual é o padrão, ou o significado, ou o porquê? Não faz mal ao mistério saber um pouco sobre isso, pois é muito mais maravilhosa, está lá escrito, tem esse mais maravilhosa, more wonderful, a verdade científica do que aquela imaginada por qualquer artista do passado. Essa é a opinião dele, a gente respeita. Por que os poetas do presente não falam disso? Quais homens são poetas? Os que podem falar de Júpiter como se ele fosse um homem, um deus grego, mas que se calam se ele é uma imensa esfera giratória de metano e amônia? Então você tem essa contraposição do Feynman, vocês podem entendê-la melhor do que eu, mas fica claro que ele também reivindica uma beleza, né, característica dessa descrição da realidade, que não exclui a descrição dos poetas e que pode conviver alternativamente à descrição do poeta. Então, ele não dá razão a esses poetas, grandes poetas, dos quais eu gosto muito, mas que entenderam, no primeiro momento, que a ciência talvez retirasse essa beleza. Então, a preocupação dele é refutar a ideia de que a descrição científica da realidade a destitua de poesia, né? E dizer que qualquer descrição poética que não contemple o encanto e a beleza da compreensão científica da realidade, de certo modo, também a está empobrecendo. Então, nós poderíamos acusar, né, se quiséssemos, né, o outro lado, mas não há aqui outro lado, essa é a minha ideia. Não há o outro lado. Essa contraposição, essa é a tese da minha apresentação, essa contraposição, ela não precisa existir, né? Agora, Feynman fala da mais notável descoberta de toda a astronomia. E aí sim, ele está inspirado nesse poema sobre o douto astrônomo, um poema escrito pelo Walt Whitman, né? E o Lawrence Krauss, que está vivo aí, foi expulso da universidade por comportamento meio ruim, por assédio, se não me engano, mas ele fez essa palestra em Londres, em 2012, e ele diz o seguinte, olha, inspirado nessa passagem do Feynman, que foi inspirada como motivação no poema do Whitman, cada átomo do seu corpo provém de uma estrela que explodiu. Os átomos da sua mão esquerda provêm de uma estrela diferente dos átomos da sua mão direita. É verdadeiramente a coisa mais poética que eu conheço em física. Vocês todos são poeira de estrela. Vocês não estariam aqui se as estrelas não tivessem explodido. Porque os elementos, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o ferro, todas as coisas que importam para a evolução da vida, não foram criadas no início do tempo. Elas foram criadas na fornalha das estrelas. E a única maneira encontrada para chegarem ao seu corpo foi porque as estrelas foram suficientemente gentis para explodirem. As estrelas morreram e por isso vocês estão aqui hoje. Os átomos na sua mão esquerda provêm de uma estrela diferente daqueles na sua mão direita, porque 200 milhões de estrelas tiveram de explodir para formar os átomos do seu corpo. Bom, quando a gente pensa nessa explosão das estrelas, né, para formar os elementos, claro que tecnicamente a gente está falando de um processo que chamamos de nucleossíntese estelar. Mas é inevitável não pensar em Dante quando termina, ele está contemplando a Santíssima Trindade, digamos, a divindade. Não? Ele termina e ele diz, bom, o amor que move o sol e as estrelas. Então o poeta se refere a isso tudo como o amor que move o sol e as estrelas. Nós, os físicos, a gente, inevitavelmente, nós podemos pensar outras coisas, mas podemos pensar também em energia, né, que move o sol e as estrelas, a energia dessas estrelas, né? Então, a energia dessas estrelas nos remete a um processo de fusão nuclear, não é? E eu só queria lembrar, então, as coisas mais simples, não é a minha especialidade, mas é algo que me emociona desde que eu comecei a estudar física, né? Como é que se formam, de que são feitas as coisas e, portanto, de onde vêm essas coisas que a gente toca e que nos formam, né? A gente sabe que 2 núcleos mais leves, por exemplo, podem se formar
né, podem se combinar para formar um núcleo maior, o hélio. E a gente sabe também que o estado ligado, né, que constitui esse núcleo maior, ele tem menos energia do que a soma das energias, né, usando a equivalência massa-energia, ou se quisermos a massa final e tal, é menor do que a massa da soma dos seus constituintes. Então, o que houve nessa formação foi libera a energia e forma esse novo estado, esse novo elemento. Se eu quiser, eu tenho que fornecer energia, uma energia, né, de ligação, para desformar, quer dizer, para desfazer essa ligação. Então, no processo, a energia é liberada porque a massa de repouso total do núcleo é menor do que as massas de repouso dos núcleos separadamente. Então, e a gente sabe que quem desbloqueou aí o estudo desse tipo de reação foi a descoberta da equivalência massa-energia. Então, um exemplo mais simples e famoso, talvez, né, envolvendo um elemento já, né, seria o deutério, que é um isótopo do hidrogênio formado por um próton e um nêutron, colidindo com o trítio, que é um outro isótopo radioativo, formado por um próton e 2 nêutrons. Eles dão origem a uma partícula alfa. A energia nesse sistema é muito alta, não dá para manter esses elétrons ali para formar um átomo mesmo de hélio, mas você forma a partícula alfa. Então, o hélio 4, que não tem ainda os 2 elétrons, porque tem muita energia para todo mundo, os elétrons saem felizes por aí passeando. A colisão é essa, o trício encontra o deutério, né? Forma essa partícula alfa, fica aí com energia disponível, mas um nêutron, ele sai, né, e vai procurar alguém, porque ele estava sobrando nessa relação aí, formaram os 2 pares, né, foram para o jantar e ele voltou para casa todo energético, mas sozinho, né? Esse é um processo típico de formação dessa partícula alfa, que, passeando por aí, né, nesse mesmo processo, encontra uma outra dessas partículas, né, reagem, combinam, jogam energia na forma de radiação gama e formam um núcleo de berílio. O berílio encontra uma outra dessas partículas, né, colidem, jogam energia fora e formam o carbono, que é o elemento essencial, né, do mundo orgânico e, portanto, da nossa vida, né? Então, é a ideia, nós somos pós de estrela, porque esses conceitos estão aí, e o carbono é um símbolo forte disso tudo, né? Agora, é claro que onde é que está aí a minha... Por que eu escolhi essas 2 coisas? Porque nós poderíamos ver, né, que a imagem de Dante, de uma energia que move o Sol e as estrelas, e a fábrica estelar, não são imagens excludentes. Elas não são nem incompatíveis, nem alternativas. É bom a gente lembrar que a alternativa, alter do latim, significa outro. Quer dizer, alternativa, em português, há muitos vícios de linguagem. Um deles é usar a palavra outra alternativa, que é uma redundância bestial. Porque a alternativa já é o outro. A alternativa é A ou B, out, out. Né? Então, eles não são alternativas. Uma não exclui a outra. Eles produzem, né, Dante, poeticamente, e essa imagem, muito pobremente traçada por mim, da fábrica estelar, produzem descrições diversas e que podem ser pensadas como complementares. São coisas que nos enriquecem de qualquer forma. Numa a gente entende como é que se dá o processo quantitativamente, e na outra a gente contempla esse processo e o significado dele para a nossa vida. Então, é possível passar pela vida e dizer, não, mas eu não quero esses arroubos de imaginação. Eu quero dado concreto, objetivo. Não, vou ficar com a descrição da ciência. Quando você diz, não, mas a ciência é muito complicada, é um código meio para iniciados, eu prefiro essa contemplação. Tá bom, mas assim, privar-se da beleza que a ser humano, né, ser humano, do fato de sermos humanos, pode nos propiciar quando a gente se abre para as diversas descrições, sem, evidentemente, confundi-las. Então, por que não as 2, né? Eu digo sem confundi-las, porque todas as vezes que eu tive, eu sempre tive esse caráter meio multidisciplinar que vocês estão vendo aqui na minha cara, por razões de autodidatismo, etc., né? Eu fui convidado, ao longo dos anos, a contribuir para volumes de filosofia da ciência, e eu fiz palestras de física para psicólogos, para artistas, em várias ocasiões. Não estou fazendo propaganda, não, é só para vocês entenderem
que quando você fala a um público que não é diretamente ligado à ciência, a linguagem tem muita importância, porque em nenhum momento se quer misturar. Eu estava fazendo uma palestra uma vez na Sala Lagrange, em Turino. A Sala Lagrange, pertinho da Via Lagrange, Lagrange é de Turino. Quem tinha falado antes de mim naquela sala tinha sido o Prigogine, alguns meses antes. Aí eu acho que eles não tinham, sei lá, ninguém perto, me chamaram para falar, e na sala havia mais médicos e bioquímicos, era da escola da Rita Levi Montalcini, prêmio Nobel de medicina e tal. Eu estava suado igual, né? Imagina. E alguém me perguntou, então podemos explicar esses fatos usando metáforas? Eu disse, não. A gente pode explicar esses fatos usando metáforas entre nós, mas para fazermos ciência, não. Né? Porque a gente não vai misturar as linguagens. Nós somos humanos, na nossa mente, no nosso modo de ser, essas coisas estão presentes, mas quando a gente faz ciência, a gente dá uma importância muito grande à linguagem, e quando faz poesia, também. E a importância é muito grande nos dois casos, mas por razões distintas. Né? Então, vamos tentar ver, talvez, por que essa razão distinta. Bom, alguns advogam que a única coisa que realmente progride, né, que a gente conhece, é a ciência. Até eu não quero desviar-me muito do foco, porque eu vou começar a palestra daqui a pouco, mas tem uma frase do David Hume, nessa parte do Tratado da Natureza Humana, que foi publicada como investigação acerca do entendimento humano. Ele diz assim, nas ciências nunca há razão para desesperar. Embora os esforços anteriores tenham fracassado, há ainda esperança de que a diligência, a boa sorte ou a sagacidade aperfeiçoada de gerações sucessivas possam alcançar descobertas desconhecidas das épocas anteriores. É uma afirmação já em Hume, nós estamos falando, Hume viveu entre 1711 e 1776, portanto, vamos arredondar aí para metade do século XVIII, né? Por aí, essa afirmação. Tá? A gente poderia invocar uma mais moderna, mas eu fiz questão de invocar essa porque já um filósofo que não pode ser acusado nem de crédulo ou de nada parecido, né, advogava o progresso da ciência. Há muita discussão sobre o resto das coisas progridem. Eu não vou entrar nessa seara porque ela é complicada. Parece que, eticamente, a gente não progride muito. Né? A gente progride a ciência. Por quê? A gente sabe, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, em 1840 não era clara uma lei de conservação de energia. 1840. Em 1860, estava estabelecida uma lei de conservação de energia. Há uma briga. Carnot é o precursor. Joule, Mayer, né? Julius Robert Mayer e Helmholtz. Tem até briga entre países, mas em 20 anos se consolida uma ideia. Por quê? O Kuhn chega até a falar em descoberta simultânea, que não é aceita como, né? Mas ele trata como um caso de descoberta simultânea. É um caso característico de ciência, porque o ambiente estava maduro e em vários lugares aparecem propostas para essa descoberta. Se quisermos, a gente chega mais próximo aqui no começo do século. Quem enuncia o princípio de relatividade, né, especial é Einstein, em 1905. Mas na área havia várias pessoas, pelo menos Poincaré e Lorentz devem ser citados. Então, o que a gente imagina? Que se não surgisse o paper do Einstein, provavelmente nós teríamos uma descoberta aqui, outra ali, alguém poderia ter feito no lugar dele um pouco depois, ou várias contribuições que consolidariam, como é o caso da física quântica. Você tem uma velha mecânica quântica, com Bohr, Sommerfeld, aquele pessoal todo passando por de Broglie, chegando na proposta de uma mecânica matricial por Heisenberg, que nem entendia direito a conta que ele estava fazendo, mas teve a intuição que depois foi aperfeiçoada por Born e Jordan, né, com uma matemática um pouco melhor, e logo depois Schrödinger, isolado nos Alpes, no alto dos Alpes, com a antiga namorada, deixando a esposa em casa, que provavelmente estava nos braços de outro, para fazer um pouco de revista Caras aqui. Ele desce no Natal, ele sobe, tem dificuldades matemáticas e desce com
o problema do átomo de hidrogênio e a sua equação, né, formulada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a ciência tem esse caráter evolutivo e o passo sucessivo depende do passo anterior. É claro que nos movimentos literários, por exemplo, nos movimentos artísticos, existe uma realimentação, mas ela não é acumulativa. Por exemplo, a competição, se diz muito isso, que a competição entre Leonardo e Michelangelo produziu grandes coisas pelos dois, mas não produziram coisas na mesma direção. Cada um se expressou melhor porque tinha, em certo sentido, a competição do outro, mas cada voz, né, era uma voz singular, autêntica. Então, há um caráter singular da poesia como há um caráter singular da arte. Já houve, antes de Dante e depois, viagens para o outro mundo. Até em São Paulo fala em arrebatamento para o outro mundo. Enéas vai falar com o pai, com Anquises, no inferno, na Eneida, né? Orfeu vai buscar Eurídice no Hades. Mas se Dante não tivesse escrito a Divina Comédia, nós teríamos outras viagens para o além-túmulo, mas não a Divina Comédia. Então, há esse caráter acumulativo na ciência que não há na arte. Mas eu me demorei muito e agora eu chego à segunda parte da minha fala aqui, né? Então, a gente está contrapondo de propósito essas duas representações da realidade, tentando ressaltar as suas especificidades. Essa senhora, que também escrevia livro de ficção científica e fazia poesia, morreu recentemente, e ela tem um trecho onde ela diz que a ciência descreve acuradamente de fora para dentro, né? E a poesia descreve acuradamente, precisamente, de dentro para fora. A ciência explica, a poesia implica. Isso diz ela. Aí a gente vai procurar o significado. Vamos admitir que ela tem a razão, vamos analisar o que ela disse para ver se nos serve. Explicar, né, se você vai para o latim, esse ex designa esse movimento para fora, né? Um movimento para fora, mas também uma coisa que é característica essencial da ciência positiva, a análise, né? A análise, a palavra grega que diz que você pega um todo e o corta em pedacinhos, né? O analisa, o decompõe nas suas partes. Isso é tipicamente uma tarefa do ouvido. O ouvido recebe um estímulo, né? E ele separa esse estímulo. Ele empacota esses modos separadinhos, lá na cóclea, manda para o cérebro que faz a transformada de Fourier. Ele pega a ondinha plana, o E na IK qualquer coisa, né? E na IKX, se você quiser, mas põe um F de K na frente, né, para pesar cada um daqueles Ks na composição, e roda a engrenagem para somar e forma alguma coisa. Então, há esse processo de análise para depois se juntar e fazer uma compreensão. A harmonia, né, resulta lá do trabalho do cérebro. Isso é típico da ciência, porque lá, se nós formos procurar em Descartes no discurso do método, uma das regras, né, que ele propõe como metodologia é uma regra que é o atestado de reducionismo da ciência física, por exemplo. Considera como um edifício e decompõe nos seus tijolos. Ele diz, dividir cada uma das dificuldades que examina, essa é a regra para ele, né? Ele se propõe como o primeiro tratado para ser a introdução de outros 3, né? Dividir, então, cada uma das dificuldades que examinassem em tantas parcelas quanto pudessem ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las. Então, a ciência, essa ciência físico-matemática clássica, que nasce na grande revolução, vamos chamar assim, ou no período dos modernos, é reducionista. E isso é uma das razões do seu sucesso. Ela decompõe o objeto para ver quais são as partes simples e depois ela precisa integrá-los numa abordagem que funciona como uma representação para o real, né? Então, a pergunta que a gente faz é, nesse processo de decomposição, de análise do real, para compor uma descrição do real, como é que esse processo é possível? Esse processo, segundo Whitehead, o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, colega do Russell, ele diz que isso é possível por um ato de fé tremendo, não de fé religiosa, não estou advogando nenhum tipo, é fé na inteligibilidade do real.
É imaginar que o real, esse real, que é constituído a partir do caos, se quisermos, né? Não precisamos fazer isso, mas nós podíamos olhar lá, a lá de Rerum Natura, que eu vou citar daqui a pouco, se eu não falar demais e conseguir chegar lá. A matéria se auto-organiza, né? Gerando todas as possibilidades do mundo, inclusive a vida, que se auto-organiza de tal modo que faz emergir uma consciência que se dá conta dessa auto-organização e que, percebendo essa auto-organização, exprime-a por meio de uma representação. E aí a gente pode depois até deixar em aberto a seguinte possibilidade. É possível que essa consciência, que a gente não sabe direito o que é, encontre no real ou coloque no real uma ordem que ela consegue perceber. Esse debate, a filosofia continua deixando em aberto. É o debate entre o realismo e o idealismo. É a mente que organiza o real, ou o real organizado e a mente o percebe? Aqui nós não vamos entrar nessa seara, porque nós somos físicos. A gente, quando vai para o laboratório com um aparelho de medida, é óbvio que esse real está organizado. Está implícita na nossa abordagem de que há um real independentemente de mim. Tá certo? Só que esses problemas são problemas importantes. De qualquer forma, o real é passível de ser descrito racionalmente porque a gente encontra uma certa ordem nele. E aqui eu deveria mencionar, mas o meu tempo vai explodir, que a primeira revolução, né, de que a gente tem notícia, a revolução científica de que a gente tem notícia, passa pelas palavras, né, pelos conceitos, e começa com os gregos. Quando os pré-socráticos chamam o to rolon de Platão, que é o todo, o topanta, né, quando eles chamam essa totalidade de tudo que é de cosmos, eles já estão fazendo teoria. Por quê? Porque na língua grega, né, o antônimo de cosmos é caos, desordem. Desordem no sentido de incompreensibilidade, portanto, no sentido estrito de desordem. Mas o caos tem uma tradução direta como ordem, mas também até como ornamento, até como uma certa beleza, mas não no sentido estético puro, mas a beleza no sentido dessa própria harmonia interna. Então, quando eu enuncio que o real é cosmos, eu digo que ele é compreensível. Como? Bom, com as armas que eu tenho. Quais são as armas que eu tenho? A razão e o espírito. Independentemente do que vocês possam pensar que eu esteja usando aqui como espírito, não tem nada de religioso. É o conjunto das atividades humanas baseadas na razão. Tá certo? É isso que a gente percebe, a necessidade que nós temos de representar, que não fica redutível só. Podemos pensar bioquimicamente, mas nós não precisamos. Quer dizer, essa compreensibilidade do real, né, está contida na primeira revolução. Isso tudo aqui é cosmos. Se é cosmos, é compreensível, né? E aí a gente pode construir uma representação. De fora para dentro. É claro, porque eu contemplo como se eu estivesse fora. Eu faço ciência assim, a ciência clássica nasce assim. O real está lá. Eu interfiro, tiro uma amostra, faço uma medida, leio, mas ele continua independentemente de mim. Isso é o realismo estrito da ciência clássica. A poesia faria diferente. A poesia ela implicaria. Mas implicar não é o oposto de explicar. O oposto de explicar podia ser complicar, confundir. Né? Implicar não é isso. Do latim, implicar significa entrelaçar, unir, juntar. E, de novo, eu poderia invocar o Hume aqui, quando ele fala um pouco depois, ele está falando da poesia épica, ele diz, toda poesia, que é uma espécie de pintura, nos coloca mais perto do objeto do que qualquer outro tipo de narrativa. E o ilumina com mais força e delineia com mais distinção as menores circunstâncias que, embora pareçam supérfluas ao historiador, servem vigorosamente para avivar as imagens e satisfazer a imaginação. Isso é entrelaçar, é unir e é juntar. Né? Então, a poesia constrói uma representação assim também.
mas ela não tem a preocupação que tem o discurso científico da reprodutibilidade ou do método. Ambas, porém, compartilham de uma suprema preocupação com a linguagem. E aqui nós chegamos ao ponto. A linguagem é um problema, que ao mesmo tempo é a solução. Dizem, né, os filósofos, que a palavra é o azar da filosofia. Por quê? Veja o que aconteceu com Dante. Ele vai descrevendo a sua viagem desde que ele entra no inferno até o momento em que ele chega diante da divindade. Aí ele para. Por quê? Porque ele diz, bom, a fantasia aqui não vai. Não tenho linguagem para descrever isso que eu estou vendo. A linguagem aqui atingiu o seu limite. Goethe, em algum momento no Fausto, dá a entender a seguinte coisa. Que bom seria se eu, ao contemplar a realidade, pudesse passar diretamente dessa contemplação à essência das coisas sem a mediação, né, da inteligência, sem a mediação dessa linguagem de comunicação. Eu iria diretamente ao sentido das coisas. E esse é o sonho do filósofo, quando eu contemplo, ou do místico, se você quiser, né? Eu contemplo e eu não preciso me exprimir. Eu me deixo abandonar na contemplação. Mas isso não é fazer ciência. E também não é fazer poesia. Porque eu sou um homem, sou um animal fabulador. Os seres humanos precisam comunicar. Então, eu preciso colocar numa linguagem, né? Eu posso falar, mas aqui eu estou mencionando a palavra escrita para eu poder comunicar numa forma reprodutiva e para gerações sucessivas, né? Galileu dedica um pedaço da primeira jornada do seu primeiro discurso para um elogio da linguagem. Ele diz, como é possível que com tão poucos símbolos a gente consiga ouvir o que se disse há muitos anos e deixar escrito para comunicar aos outros, né, com 2 dezenas de símbolos. Ele diz, é fantástica a linguagem. Mas a palavra limita o real, porque certamente quando eu contemplo, ou quando o místico contempla, se o filósofo contempla, você quando está resolvendo um problema, você precisa, depois que você o entendeu, o que você faz? Você tenta colocá-lo, muito justamente, numa linguagem. Então, a palavra limita o real, mas não há alternativa. A alternativa seria só a contemplação, mas ela só serve para mim. Eu não consigo comunicar. Se eu precisar comunicar como eu preciso, já que eu sou humano, eu preciso da linguagem, né? E aí eu me amoldo. E aí eu preciso respeitar as características dessa linguagem. Essa é uma piada infame que eu ouvi quando eu tinha 5 anos, aqui na região de Maringá. Meus amigos de infância eram todos não, mas a maioria era de origem japonesa, então se contava a seguinte piadinha: o sujeito vai comprar um papagaio numa feira, né? E os papagaios custam muito. Ele chega aqui e fala, isso aqui sabe álgebra e tal, né? Isso aqui e tal, 5 mil, isso aqui R$1.000, isso aqui 500 e tal. Aquelas elas estão muito caros, eu não posso comprar nenhum, né? Aí o vendedor apresenta, mas tem esse aqui, né? E mostra a coruja. Outro diz, mas isso aí não fala. Fala, mas não fala, mas pensa muito, né? Como dizem os nipônicos aqui na nossa região. Então, a diferença é que nós estamos mais para o papagaio, né? Se vocês permitirem essa piada infame. Me lembro até onde me contaram, eu era menino, nunca mais me esqueci, sei que é ridícula, mas me serve para lembrar dessa contraposição. Eu posso fazer como a coruja, né? Um ar de sábio. Eu sei o que está acontecendo, mas não consigo comunicar, não sei como alguns arrulhos, aí é o símbolo da filosofia, não por acaso, ou eu tenho que papagaiar para contar para os outros e poder reproduzir, socializar esse conhecimento e transformar a realidade. Aí a gente chega, né, na importância das palavras, e aí a gente é levado a Drummond de Andrade, na consideração do poema. É um dos últimos poemas lá do livro. Não, é um poema lá do livro A Rosa do Povo. Ele diz assim, as palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho, são puras, largas, autênticas, indevassáveis. A gente precisa combiná-las para fazer um sentido, né? Então, essa liberdade com as palavras, ela segue, o uso segue na ciência aquilo que a gente chama de método. Podemos depois discutir a existência ou não de método. Popper dizia que não há o método, mas ele era professor de metodologia e ele dizia, mesmo sendo professor de uma disciplina que não existe, eu gasto 1 ano
para fazer uma introdução geral ao problema. Né? Porque se discute muito sobre a metodologia da ciência. Então, essa física clássica que nasce a partir de Kepler, Galileu, Descartes, Huygens e Newton, é a física do esforço do realismo objetivo. Na mecânica quântica, existe um debate, nós não podemos entrar aqui, muito importante, sobre o papel do sujeito no processo de medição. Né? A interpretação de Copenhague advoga um papel importante à interferência do sujeito no processo de medida. Eu vou deixar de lado essa discussão que nos levaria para uma outra, é muito rica, nos levaria para uma outra direção, só para lembrar que, ok, mas se a gente ficar na descrição, se a gente ficar na descrição de Schrödinger, por exemplo, né, eu tenho uma equação diferencial. Uma equação diferencial é um algoritmo. Então, ainda, toda vez que eu faço uma descrição diferencial, eu consigo programar num computador para que uma derivada primeira, eu preciso calcular a função num ponto anterior para saber no ponto seguinte. Né? Então, eu consigo fazer um algoritmo determinístico nessa equação diferencial. Eu vou ter problemas depois para interpretar a psi. Então, eu vou deixar de lado essa questão da subjetividade para chamar a atenção de que, de um modo geral, o esforço da física clássica, da grande física clássica, que ainda é compartilhado muito genericamente pela física contemporânea, é um esforço de objetivação. Né? Ao passo que na poesia, o esforço é um esforço sempre, naturalmente, é o sujeito quem fala, então é o sujeito quem entrelaça o sentido. E, diferentemente da ciência, ao subjetivar o universo, a poesia não pretende dominá-lo, colonizá-lo, ou muito menos explorá-lo. Isso é algo que a ciência pura talvez não quisesse, mas tornou-se inevitável, porque dela nasce a técnica, e a técnica o objetiviza de maneira, inclusive, criticável. Né? Ela cria, na verdade, a técnica decorrente desse saber científico, né? Depende do nosso uso, evidentemente, então ela cria, inclusive, um mecanismo de colonização, de dominação do mundo, e ela pode fabricar uma segunda cultura. Então a gente pode pensar que, diferentemente da ciência e da técnica, a poesia pretenda envolver o universo. E aí eu chego nesse ponto que eu acho importante. Eu vou propor a vocês dois estereótipos, na verdade, dois arquétipos. Né? Eu vou propor o seguinte, a gente sabe que não é assim, evidentemente. Então, eu vou exagerar nas tintas. A verdade científica, a verdade é a verdade científica. A verdade científica, ou a verdade, é monopólio da ciência. A beleza, né? Eu vou propor aqui, só para a gente fazer esse diálogo, é monopólio da poesia. Mas eu digo já, me arrependendo, porque ontem, como foi aniversário do Einstein, e era o Dia Internacional do Pi, eu me lembrei da fórmula de Euler, E na I mais 1 igual a 0. Alguém já disse que essa coisa mais bonita que existe na matemática. E, de fato, né, E, a base do logaritmo natural, I, a unidade imaginária, o Pi, o 1 e o 0. Quer dizer, você tem tudo aí escrito, E na I mais 1 igual a 0. Há muita beleza aí. Então, por favor, vamos só fazer essa contraposição e pensar por que a gente não precisa fazer a contraposição, invocando um poema da Emily Dickinson, que foi traduzido por um pernambucano chamado Manuel, né, Bandeira. Morri pela beleza, isso é uma paráfrase dele, mas apenas estava acomodado em meu túmulo alguém que morrera de verdade, ou seja, pela verdade, era depositado num canteiro próximo. Perguntou-me baixinho o que me matara. A beleza, respondi. A mim, a verdade. É a mesma coisa, somos irmãos. E assim, como parentes que uma noite se encontram, conversamos de jazigo a jazigo, até que o musgo alcançou os nossos lábios e cobriu os nossos nomes. Então, exagerando nas tintas, a verdade científica e a beleza poética não precisam se contrapor. Elas podem dialogar até que o musgo cele os nossos lábios e cancele os nossos nomes. Essa é a ideia da primeira parte da minha intervenção aqui. Eu sei que vocês já estão enjoados, eu espero que vocês estejam
do outro lado aparentemente estão. Por favor, me digam, estamos dormindo, mas vivos, né? Tá tudo certo, professor. Estamos aqui, viu? Então, Alguém quer fazer... o senhor permite eu fazer um... Por Alguém favor. quiser fazer um comentário, alguma... Na primeira parte aí, professor, alguma dúvida? Eu preciso acabar, que meu tempo acabou também, né? Mas... Não, assim, nessa primeira parte. Então, mas vamos lá, professor, estamos aqui. Então. Quer falar, Bruno? Alguma coisa? Não, eu tinha uma pergunta sobre a primeira parte, mas talvez seja melhor deixar para o final, porque aí... Não, mas eu corro risco de falar muito aqui. Eu vou fazer um resumão aqui, então, de uns 3 minutos, porque nessa segunda parte eu escolhia alguns poemas para comentar representações poéticas do mundo que têm ressonâncias na física, né? Digamos, mais ou menos em 3 momentos da mentalidade cosmológica ocidental. Então, nós vamos voltar para o cosmos grego. O cosmos grego era um grande... Ô, Bruno, eu estou atento à sua pergunta, tá? Espero que você... Tá, vou esperar aqui. Então, o cosmos grego, eu dizia, a invenção do cosmos. O cosmos era um grande organismo, uma casa. O grego via... A gente chama isso de tradição organicista, né? Eu não gosto desses rótulos, mas é bom para juntar as ideias assim quando a gente fala muito, né? Então, tá, eu represento o mundo como um organismo vivo. Anaxímenes fala da respiração cósmica. Então, eu imagino um animal, ele é tão regrado que as coisas nascem e morrem nos ciclos, eu imagino o cosmos como um organismo. No Renascimento, de um modo geral, o cosmos, para mim, é um mecanos do grego máquina. Então, ele funciona como uma máquina. Ele tem regras bem específicas para funcionar, essas regras foram colocadas de fora, né? E ele funciona, cabe ao cientista descobrir essas regras de fora, mas ele é um mecanos. Ele funciona como uma máquina. Com o advento da segunda lei da termodinâmica, a descoberta da radioatividade natural, etc., todos esses processos mecânicos fazem parte, sim, da nossa descrição da realidade científica, da realidade natural, mas eles não podem esgotá-la, porque esses processos que eu citei, né, de transformação, de aumento de entropia e tal, caem fora do marco estritamente mecanicista. Então, se a gente vai para um momento antigo, nasce em 99 antes de Cristo, né? Lucrécio escreve esse grande poema, De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas. É um atomista, é da escola de Epicuro, portanto, é um atomista herdeiro dos grandes atomistas gregos, Leucipo, Demócrito, Epicuro. Nesse poema, né, que é um livro de ambição desmedida, um livro maravilhoso, ficou perdido durante muito tempo e foi colocado em circulação por Poggio Bracciolini, que se dedicava a exumar livros nessas grandes bibliotecas da Europa, viajando a cavalo e tal. Esse livro é responsável por algumas das grandes transformações do mundo moderno, né, por restaurar a ideia de que a natureza tudo se formou por acaso, né, e que a natureza é formada por átomos e vazio. Tudo que há são átomos e vazio. Lá pelas tantas, no segundo livro, ele descreve um experimento que a gente fazia aqui no norte do Paraná. As casas eram de madeira, né? E as casas mais pobres, como as nossas, as madeiras não eram muito boas, tinham aqueles nós, né? Havia aqueles nós da madeira, um furinho, e eu via, quando menino, entrar aquela réstia de luz, né? Que se propagava até o chão, e eu via todas aquelas partículas suspensas mexendo ali. O Lucrécio também via, e lá pelas tantas ele diz assim: outra razão para observar com mais atenção esses corpos que vês agitarem-se em desordem nos raios do sol é que tais agitações nos revelam os movimentos secretos, invisíveis, dissimulados no fundo da matéria. Muitas vezes verás muitos desses pequenos grãos de poeira, sob o impulso de choques invisíveis, mudarem o seu caminho e, repelidos, inverterem a sua marcha, aqui e ali, em todos os lugares e em todas as direções. Essa marcha errática provém de todos os átomos. Ele já tinha explicado o movimento browniano, que precisou esperar, né, 1905 com Einstein, Molotowski e Langevin, entre outros, para ter uma explicação matemática aceitável. A época da Máquina do Mundo, isso aqui é um trecho do poema Os Lusíadas, de Camões, em que Vasco da Gama, depois de ter feito as grandes navegações, é recompensado pelos deuses, né? Isso aí está no 10º canto dos Lusíadas, e lá a deusa Tétis, né, o acolhe e vai mostrar a ele
a máquina do mundo, como é que ela funciona, né? Ela é uma máquina ptolemaica, mas ela diz, vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus, ninguém o entende. Que há tanto o engenho humano não se estende. Está mostrando a máquina do mundo. A máquina do mundo vai ser objeto de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, que foi eleita pelos críticos lá da Folha de São Paulo, no ano 2000, todo mundo queria escolher o melhor poema, a melhor música, etc. E os críticos escolheram que o melhor poema daquele, em língua portuguesa, do segundo milênio, é complicado, né? Mas é a máquina do mundo. E lá pelas tantas, né? A máquina do mundo é um dos últimos, é o penúltimo poema do livro Claro Enigma. E Drummond conta que está andando lá pelas ruas e, de repente, a máquina do mundo decide se revelar a ele. Ele diz, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Mas ele não aceita, ele não quer compreender. Então ele diz, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita ao meu engenho. E é nesse mesmo poema, esse livro é um livro todo meio deprê, ele começa justamente o livro com um poema chamado Dissolução. Ele diz, escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo? Habito alguma? Eu grifei povoações surgem do vácuo porque a gente sabe que o vácuo já teve de tudo, né? Mas na mecânica quântica, ele é um lugar muito agitado, né? Então, na mecânica quântica, nas nossas descrições atuais, né, do cosmos, vamos dizer assim, povoações surgirem do vácuo é o que a gente espera, né? É um fato comum, né? Posso estar forçando um pouquinho a barra, mas é só para pensar como essas linguagens, que em nenhum momento devem ser misturadas, né? Drummond não está fazendo ciência, mas essa intuição de povoações do vácuo encontra um análogo, digamos assim, científico na descrição do papel das flutuações, né, no vácuo. Murilo Mendes fala, esse poema foi analisado por uns colegas nossos, pelo Ideu de Castro Moreira, e Constança Hertz e outros, né? Ele, em determinado momento, esse poema ele escreveu durante a guerra, entre 38 e 41, mas o poema foi publicado em 44, ele era embaixador em Roma, leitor de Dante, estava preocupadíssimo com o momento atual e dedica o poema a Mozart, né? E lá pelas tantas ele diz, o espaço transforma-se a meu gosto, é um navio, uma ópera, uma usina, ou então a remota Persépolis. Admiro a ordem da anarquia eterna, a nobreza dos elementos e a grande castidade da poesia. Dormir no mar, dormir nas galeras antigas, sem o grito dos náufragos, sem os mortos pelos submarinos. Segundo esses professores que fizeram uma análise, eu cito aqui num texto, se vocês quiserem depois, mandem um e-mail para mim, e eu mando essas notas que eu fiz sobre a minha fala, tem mais informações, tem algumas referências, os poemas estão reproduzidos ali, mas isso aí eles viam nessa passagem uma menção, né, análoga ao que seria um fenômeno de caos determinístico, né, que é a necessidade que a gente tem de fazer uma teoria, como a teoria do caos, para permitir ver uma ordem, né, e uma subjetividade, ou na verdade, algum tipo de expressão objetiva, né, daquela realidade aparentemente desordenada, né, que eu vejo. Então, eu veria, no fundo, alguma ordem universal em meio à complexidade. Eu gosto muito de um trechinho de um poema do Murilo Mendes, em que ele diz que todas as formas ainda se encontram em esboço, tudo vive em transformação.
É um bom exemplo daquela terceira fase de mentalidade que eu mencionei, o universo como processo, o universo como narrativa, né? Ainda em construção. Não é mais um mecanismo, mas é um processo, né? E o símbolo desse processo é a própria teoria da evolução, a palavra-chave é a teoria da evolução. E a gente marcha, talvez, para um quarto momento de mentalidade cosmológica construtiva, que poderia ser um momento da complexidade, que essas novas gerações vão assistir, já estão vivenciando e vão assistir como construção. Só que ele termina de maneira otimista, porque ele termina, mas o universo marcha para a arquitetura perfeita. Bom, a gente não sabe, né? Os modelos cosmológicos não são tão otimistas assim, mas ele fala poeticamente de uma evolução universal, né? E a gente pensa em Heráclito, que tudo marcha, tudo no universo se transforma, né? Panta-rei, que é um conceito que ele nunca escreveu, mas é que subjaz como ideia a sua proposta de olhar para o real em contínua transformação. Para Heráclito, em particular, o universo estava destinado a esvair-se no fogo, porém renasceria, né, como uma fênix depois de um ano cósmico, né? Muitos veem nisso, talvez, um modelo para alguns dos modelos cosmológicos possíveis no tempo presente, é aquele que prevê um tempo cíclico, por exemplo, né? Estaria mais afeito à própria descrição de Heráclito. É anacrônico, estamos botando na boca de Heráclito uma coisa que ele não fala, mas tentando lê-lo à luz dos modelos que nos são oferecidos. Mas por que Heráclito aqui? Eu não vou poder falar de tudo isso que eu pretendia, mas eu gostaria de falar de algo que aconteceu, né, próximo de nós, que foi a explosão, né, ou foram as explosões das bombas, né, atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E a nossa comunidade está diretamente envolvida nesse fato. E o Oppenheimer, quando aconteceu, ele disse uma frase que se tornou emblemática. Ele disse: os físicos conheceram o pecado, e esse é um conhecimento que não poderão perder. Mas, na verdade, ele disse que os físicos roubaram o fogo, né? Conheceram o pecado de Prometeu. Vocês conhecem a lenda grega de Prometeu e Epimeteu? Eles foram responsabilizados por dotar os seres vivos de tudo o que eles precisavam para sobreviverem. Eram irmãos. Epimeteu começou e distribuiu tudo aos animais. Quando chegou a vez dos homens, ele não tinha mais o que fornecer aos animais, a esses animais, os homens, que ficariam sem teto, desabrigados, frágeis. Aí Prometeu teve a ideia, foi lá e roubou o fogo, né? E ofereceu aos homens, né? Então, com o fogo, ele dotou os homens de uma vida que poderia estaria em aberto, seria precária, mas em aberto poderia ser como essa vida dos deuses. A gente lembra do poetinha falando da rosa de Hiroshima, né? Para lembrar da bomba, vou saltar, né? Esse poema que depois fez grande sucesso como música, né? Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, mas isso a gente pode ler depois. Eu quero pensar nesse fogo roubado a Prometeu, porque Heráclito, eu estou quase acabando, tá? Prometo. Num dos seus muitos fragmentos importantes, né? Ele diz assim: todas as coisas são trocadas em fogo, e o fogo se troca em todas as coisas. Como as mercadorias se trocam por ouro, e o ouro é trocado por mercadorias. Esse é o fragmento 90 na edição de Els Grandes, já na primeira do Diel de 1903. Heisenberg, logo no primeiro capítulo do livro Física e Filosofia, diz o seguinte: se a gente trocasse essa palavra fogo no fragmento de Heráclito, do Heisenberg, nós poderíamos adotá-lo para a física contemporânea. Ele ficaria assim: todas as coisas são uma troca de energia, e a energia é uma troca de todas as coisas. Como as mercadorias são uma troca do ouro, e o ouro uma troca das mercadorias. Aqui temos de novo a energia que move o Sol e as estrelas, e aqui temos de novo um pensador contemporâneo, físico contemporâneo, importante a despeito da atuação política que pode ser criticada em todos os sentidos, mas lendo
a contribuição dos gregos com uma roupagem atual. Não por acaso, Schrödinger escreve um artigo chamado, eu não sei dizer em alemão, mas 2400 Jahre Quantum Mechanics, 2.400 anos de mecânica quântica. E as sessões não, ele fala dos pré-socráticos, com os fundadores do campo, né? E celebra o aniversário de 2.400 anos dessa teoria atômica da matéria. Então, eu gostaria de ficar com essa imagem da troca do fogo pela energia, né? E eu já tinha feito a troca anterior, né? A energia das estrelas pelo amor. Então, a gente pode invocar o Hilke de novo, que diz, parece frase de para-choque, mas que o amor é o motor do universo, né? A gente vai lá, como físico, e fala, tá, vamos trocar amor por energia, né? E a gente fica em casa. E depois continua pensando que, de fato, é o amor mesmo que comanda tudo. Mas nós precisamos fazer uma descrição do real que seja científica, baseada nas metodologias e que seja de física experimental, acessível pelos nossos instrumentos, né? Então, sim, o fogo poderia ser substituído e a energia se tornaria a substância com a qual seriam feitas todas as coisas, né? E, além disso, com o princípio da conservação de energia, a quantidade total desse fogo, dessa substância, chamar energia de substância, podemos, aqui alguma liberdade, né? Não muda, né? Às vezes, o que acontece é que você pode ter mudanças, né? Conversão de energia em massa e de massa em energia. Então, poeticamente, a gente estabelece a energia como elemento constituinte fundamental. E aí terminamos com o Eliot, que lá no poema Os Quatro Quartetos, ele diz, a pomba mergulhando rasga o espaço, com flama de terror incandescente, cujas línguas purgam no ar ardente a remissão do crime e do pecado. Toda esperança ou afã desesperado está na escolha de uma ou outra pira, para que o fogo do fogo nos redima. Quem, pois, urdiu tanto suplício, ele está falando de fogo, ele diz, amor. Amor é nome de furtiva chama, sob as mãos que teceram com rancor a intolerável túnica de flama, a que poder algum se pode opor. Apenas suspiramos, nós, vivos, ainda vivos, por este ou outro fogo consumidos. Aqui há duas imagens usuais. Nós vivemos entre duas piras, né? O nascimento e a morte. Ou podemos sempre escolher entre duas fogueiras, né? Então, um fogo ou outro há de nos consumir. Eu invoquei aqui por causa dessa associação com Heráclito, da associação com Dante, dessa longa conversa fiada sobre essas duas representações possíveis por nosso mundo, e também porque a gente pode pensar, nesse caso, nós não precisamos escolher entre as duas piras, física e poesia, ou ciência e arte. A gente pode perfeitamente conviver com essas duas piras. Nós podemos sempre ficar com as duas, né? E deixar que elas incendeiem a nossa vida. E vamos fazer como Dante, que a gente não pode ficar parado, né? Ele põe na boca de Ulisses volta para casa, encontra a Penélope, todo contente, toma lá seu vinho e tal. Aí um belo dia ele está sentado lá, ele fala, mas eu vou ficar aqui sentado, eu que fui feito para essa navegação, conclama os companheiros e diz, vocês considerai a vossa semente, vocês não foram feitos para viver como brutos, mas foram feitos para seguir a virtude e o conhecimento. E eles ousam como Prometeu, e segundo Dante, eles embarcam e eles naufragam. E terminam náufragos, mas saíram, ousaram conhecer, né? Dante os coloca no inferno, por causa disso, não por causa do cavalo, né? Porque eles desafiaram os deuses também, no caso, como Prometeu que roubou o fogo. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Depois tem um resuminho aí, mas é isso que eu queria lhes falar hoje. Muito obrigado. Perdão pelo demorar tanto. Obrigado pela apresentação. Eu gostaria que as pessoas abrissem o microfone para a gente bater palmas aí, professor. Obrigado aí. Muito obrigado. Pode fechar aí também agora. E quem tiver uma etapa agora de comentários, né? Questões. Por favor, Helena está dizendo que é sempre uma honra ouvir o senhor, botou aí no chat.
Eu não consegui ver, Helena. Muito obrigado. E é recíproco, viu? É uma então, Bruno, acho que tem uma questão. Quem quiser fazer uma questão pode levantar a mão, né? Tem um mecanismo aí de levantar a mão ou colocar ali um comentário no chat que eu leio. Pronto, Bruno, a palavra é sua. Ótimo, obrigado. Obrigado, professor Luiz. Ótima palestra, uma conversa, né? Um convite ao diálogo, por assim dizer. Quando o senhor estava falando do problema da linguagem, né? Assim, aí a maneira que tanto o cientista quanto o poeta acabam tendo que lidar com a linguagem e lidar com os limites e com a maneira... Aí a gente sempre lembra, bem, no meu caso, que não tenho formação na área, mas sempre lembro de uma outra argumentação do Noam Chomsky. E, assim, são as coisas que ele fala, são duas coisas, na verdade, que tem a ver com a pergunta. Então, se o senhor permite, só uma pequena digressão. Então, ele surgiu... Ele tem a ideia da gramática universal, né, que a gramática, nossa gramática, a gramática das línguas humanas, é algo inato, que foi depurado talvez de forma por seleção natural, e essa gramática é comum, né, a todos os seres humanos, quer eles desenvolvam a linguagem formal, quer não. E aí a gente começa a pensar, né, sobre os vários conceitos, né? O senhor mesmo falou do conceito de fogo, né, que era falado de forma mais ou menos livre pelos poetas, e se acabou sendo migrado para um linguajar científico e modulado de uma forma mais precisa, ou se simplesmente foi uma convergência de evolução, nunca se sabe, né? Mas, enfim, acabou surgindo de forma análoga. E aí a gente tem outros conceitos, né? Por exemplo, o conceito de número, que também foi sendo depurado ao longo da história. Os gregos entendiam números como entidades geométricas. Hoje a gente entende números como uma espécie de entidade algébrica, quase, né? Uma espécie de equivalência, pelo menos foi como o pessoal do Whitehead, do Russell, definiram. Sim, enfim, aí você dá uma olhada nesses artefatos históricos, por exemplo, o conceito de número pelos incas, que eram dos quipos, que eram nós, eram simplesmente nós num tecido. Aquilo era um número para ele, né? E aí vem a pergunta, né? Justamente porque o físico quanto poeta, ele trabalha muito com sentidos, né, no final das contas. Frigir dos ovos, sim, existe uma agulha que está respondendo ao campo magnético no interior da amostra, mas existe o ser humano por trás, olhando aquela agulha e interpretando o movimento daquela agulha de uma determinada maneira. Então, interpretando via sentidos alguma coisa que acontece na natureza. Aí vem a pergunta, né? Se você tivesse uma outra civilização, com outro tipo de artefato de, como é que eu posso dizer, metáforas, a gente ia conseguir comunicar com elas, ou seja, já que a gente está falando do mesmo fenômeno natural, o Carl Sagan tem um livro, né, O Contato, que é um livro de ficção científica. Contato, sim. E um dos problemas que eu li faz muito tempo, mas um dos problemas que me chamaram a atenção quando ele escreveu o livro foi porque, uma vez que você entra em contato com a civilização alienígena, não existe elemento em comum, né, de troca. Não existe metáfora de linguagem comum. Talvez a gramática universal dele seja completamente diferente e ininteligível para a gente. Tem até vários escritores de ficção científica que exploram esse tema. O Lem, que escreveu Solaris e outros que foram filmados, ele também explora isso nos livros dele. E aí vem a pergunta, né? Será que seria possível, né, a gente entender essa construção que a gente faz da realidade, do lado da física, pelo menos, do lado da poesia, eu acho que é completamente irremediável. É humano, demasiado humano, mas do lado da ciência, será que a gente pode se atrever a dizer que as coisas que a gente faz, que as metáforas que a gente escreve para a natureza têm alguma transcendência, que a gente poderia, em princípio, colocar isso para outra civilização, com outro aspecto, e mesmo assim conseguir comunicar? Então, bom, esse é um problema fundamental, né? Eu acho que a gente poderia abordar a coisa assim, se nós formos platônicos, a resposta é sim, porque a gente vai partir de um pressuposto que a estrutura organizada, quer dizer, o real é organizado independentemente da mente que o percebe. Então, é claro que se a matemática, digamos assim, a linguagem seria a linguagem matemática, a linguagem do real. Se isso, né,
for verdade, e parece que alguns experimentos com bactérias e tal, né, não conheço muito, mas já li, assim, sabe, quando você está lendo no ônibus e tal, elas conseguem perceber, por exemplo, a noção de quantidade, né, distinguir, em certos experimentos, animais que não são considerados de inteligência, de estrutura cerebral mais complexa, né, quer dizer, estrutura nervosa, perdão, nervosa é uma palavra específica, perdão, poderiam distinguir certas coisas com clareza. Então, nessa perspectiva, a ordem do real é intrínseca ao real. E aí a conversa das civilizações planetárias seria possível, né? Uma aproximação. Se esse real é um real evanescente, bom, aí é a nossa descrição. Aí é mais complicado, porque, na prática, funcionaria quase que como uma descrição poética, né? Para uma outra civilização. Com a diferença de que eu acho que esse... eu vou chamar de rigor, mas na ausência de uma outra palavra, porque a palavra rigor é complicada. O que é rigor? A gente não consegue nem saber, olha, eu tenho aqui uma régua aqui do lado, eu nunca sei direito, isso me impressiona desde que eu descobri isso. Eu era menino, se eu medir essa folha aqui, eu não tenho certeza de quanto que ela... Quer dizer, eu admito que ela tem um comprimento, mas o máximo que eu posso fazer é dizer que esse comprimento está entre tanto e tanto. Qualquer que seja o instrumento, eu só melhoro. Se eu trocar uma régua vagabunda como essa por um experimento óptico, né, eu vou para a quinta casa decimal, mas continuo com uma barra de erro. Então, é como se esse real fosse intrinsecamente inapreensível. Mas eu não me deixo demover, eu digo, não, vamos aceitar a barra de erro. Então, é claro que é preciso um ato de uma decisão, né, racional sobre essa aceitação. E essa decisão é a decisão da linguagem, né? Dessa ideia de que nós fazemos um protocolo, uma linguagem. Sobre a questão da linguagem universal, por exemplo, os positivistas tentaram achar uma linguagem, por exemplo, no livro do Carnap e outros, como aquele Der Aufbau der Welt, coisa desse tipo, eles achavam que era possível, talvez, construir um código. O Leibniz foi o primeiro a pensar nisso, né? Numa ciência, numa gramática universalis. Na verdade, é um dos pioneiros disso, inventor da lógica simbólica, não por acaso, que pudesse, talvez, colocar tudo numa matesis, numa única linguagem matemática. Mas, mesmo assim, Bruno, se ficaria restrito a nós, né? Aos humanos. É difícil saber como é que reagiria mas não porque é difícil, porque eles são... Quer dizer, qual seria a chave? Eu penso que talvez a quantidade, porque talvez a convicção em torno da qual nós pudéssemos ter um consenso maior seria sobre uma espécie de estrutura matemática, porque até onde a gente conhece no nosso mundo, essa estrutura vem se revelando universal. A gente descreve o cosmos, né? A gente está descrevendo, claro, com as dificuldades naturais, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno com a mesma linguagem. Então, por que não imaginar que talvez ela pudesse ser universal? Mais do que isso, eu não o ponto assim, foi uma provocação mais que uma pergunta que sim. resposta claro, mas, se o senhor me permite. Mas são duas histórias, na verdade, que eu me lembro essas palavras do senhor. A primeira é um relato do João Dantas, que era um crônico português dos descobrimentos. Ele escreveu no final do século XV sobre a primeira chegada de Cabral ao Brasil. E aí eles capturaram índios que viviam ali na região de Porto Seguro e levaram os índios a bordo e começaram a tentar conversar com os índios. Então, eles primeiramente notaram que o índio não falava português, como a gente espera, mas aí começou essa busca por algum elemento comum. Então foi oferecido comida, mas os índios não conseguiam comer a comida dos portugueses porque eram biscoitos velhos. Quando comeram mel, eles vomitaram mel, porque aquilo era uma coisa completamente estranha e assim, provavelmente causava revulsa. E não houve solução. Simplesmente não houve maneira de começar uma conversa. O que aconteceu? Foram escolhidas 2 pessoas da nau e foi deixada essas 2 pessoas em Porto Seguro, junto com os índios. E a viagem seguiu adiante. Depois de 2 anos, quando eles voltaram,
os degredados, como eram chamados, aprenderam o suficiente tupi para poder fazer uma ligação. Uhum. Então, essa é a questão que a gente coloca, né? Toda vez que a gente vai sentar com alguém, tem sempre um problema inicial de você chegar e colocar a terminologia em tandem, né? Para conseguir tabular alguma conversa, porque senão fica uma conversa de surdos, literalmente. E aí vem essa história. Eu imagino, por exemplo, matemática é uma linguagem, né, desenvolvida por homens. Assim, ela se pretende, tem muitas aplicações e é altamente inspirada pela sensação que a gente tem na natureza, mas continua sendo uma linguagem. Continua sendo uma linguagem, exatamente. Uhum. Aí tem aquele filme Arrival, né, que é A Chegada, que foi um filme recente até, em que também é uma história de ficção científica que foi adaptada, em que há uma civilização alienígena que na verdade, eles têm um corpo parecido com um cefalópode. E se eu imagino cefalópodes aqui da Terra que se comunicam por pigmento no rosto, na pele, as lulas têm essas características tanto de transmitir informação como receber pela pele. Aí eu fico imaginando que tipo de matemática esses seres com esse tipo de sentido iriam desenvolver. Talvez no final fosse a mesma coisa, né? Mas o ponto é que existe tanto de cultura nisso que talvez a única que talvez a única maneira seja realmente degradar alguém, né? E fazer com que alguém para fazer a receita portuguesa, né? É boa. Não, mas está certo. Você disse o seguinte: eu acho que o que atrapalha muito é exatamente esse excesso de cultura em toda essa história. Quer dizer, a gente se esquece de onde nasceu, porque a tradução também que você acabou de mencionar entre um índio são duas culturas que se comunicam pela primeira vez, mas foi possível, né? Esse é o dado positivo. Os portugueses aprenderam, quer dizer, o que eles aprenderam? Bom, alguém mostrando um raio, sei lá, né? O cara captura uma palavra, né? Porque a linguagem, nesse caso, a linguagem é a mais fácil, né, a linguagem falada, porque a gente aprende por imitação. A leitura é mais complicado, porque a leitura a gente não aprende sozinho, né? A falar você pode ficar escutando. Então, eu não sei, eu acho que o ponto o ponto aí de interseção entre essas culturas, aí no caso extragalácticas, não sei, eu tenho pouca cultura, né, assim, suficiente para responder, mas acho que poderia ser algo realmente quantitativo, né? Certo. Aí eu fico pensando que tipo de conceito de número, né? Porque a gente tira o nosso conceito de número da nossa analogia, né? No fundo, a gente entende os números naturais, que são aqueles que a gente pode associar com os dedos, como algo dado, e a partir daí a gente constrói os outros tipos de números, né? Aí mas, eu fico imaginando... a substância mais abundante do universo, digamos assim, desse universo nosso, que outra galáxia deveria ter, porque senão a gente nunca seria... A luz. Certo. Pensar, né? A luz poderia ser um ponto de gancho. Eu preciso caracterizar isso que nós dois estamos vendo, porque se nós estamos nos vendo, eu já começo com alguma coisa comum, né? Certo, mas aí ele entenderia o fenômeno luminoso da mesma maneira, né? Teria associado uma frequência e um comprimento de onda? Isso eu acho que não. Isso eu acho que não, porque eu acho que a nossa própria descrição é muito precária ainda, sabe? E aí nós podemos, né, a gente igual a Gani, não estou querendo exagerar, a gente pode ir um pouco antes, mas assim, nem Newton nem sonhava, digamos, né? Então é uma coisa muito recente, eu acho que a questão isso aí vem a questão também, né, dessas civilizações, né? E aí vem a questão que acho que assim, eu não vou, acho que assim, a conversa está ótima, mas o René, por favor, na hora que a gente estiver lucubrando muito, você avisa aí. Mas não, você conclui, Bruno. Pronto. Mas assim, é mais de novo, né? O Chomsky, ele gosta muito do Hume também, né? Uhum. E aí ele olha o Hume mais pelo lado idealista, né? Que por que parece o Hume também tinha o seu quê de idealismo. E contrapõe o Hume ao cartesianismo da maneira que era entendido, né? Então a ideia do cartesianismo é que, olha, a gente tem máquinas, né, e tem uma espécie de quinta essência, coisas que não são máquinas, que dão origem à consciência, coisas do tipo. Na ideia do Hume, o Newton tinha destruído essa ideia de cartesianismo,
porque ele disse, olha, a gravitação atua à distância. Se atua à distância, ela não pode ser máquina. Mas aí você tem que ouvir várias conversas do Chomsky para entender exatamente o que ele está querendo dizer. E aí o que ele está querendo dizer é que não pode ser máquina da maneira que máquinas eram compreendidas no século XVII. Engrenagens, molas, e etc. Hoje nós temos chips, né? Não, eu acho que é mais do que isso, né? Que se a gente for descrever o universo, né, a gente pode, pelo menos do ponto de vista de física fundamental, você fala de campos, né? Campos quânticos. Claro. Claro. Isso é um substituto moderno para a ideia de máquina, né? Você pode dizer, não, para descrever o universo você tem campos quânticos conseguem descrever o universo, pelo menos, de novo, caindo nessa história dos sentidos e etc., mas tem uma descrição lá, a descrição funciona mais ou menos bem, seus regimes de validade, suas incertezas, tudo, mas, de certa forma, continua um sonho cartesiano, né, de colocar essas coisas dentro de um arcabouço, de uma máquina. Só que o Chomsky não aceita isso, porque na cabeça dele, máquina era aquela máquina do século XVII. Então, de novo, né, essa história de depurar os conceitos, né? Então, tudo bem, as pessoas podem falar, olha, de máquina, né? Mas entender máquina num sentido tão restrito que acaba lhe dificultando o papel de tentar entender o mundo. Claro, você limita a capacidade que você tem de descrever o mundo, né? Isso é necessário, né? Senão você não consegue definir nada, né? Você tem que ter uma certa limitação. Mas Bruno, quando a gente passa para aquela terceira fase de mentalidade construtiva, em que você abandona a analogia com a máquina e vai procurar o processo, daí a máquina no sentido da operação já da máquina, é o próprio processo. Certo. O que o senhor falou na terceira parte do seminário. Né? E hoje, as aceleradores, a nossa compreensão da constituição do universo, bom, eu tenho algumas dúvidas, mas, assim, nós estamos falando sempre de transformação de energia, né? Você pode muito bem caracterizar isso dessa forma, né? O que quer que seja energia, né, do ponto de vista filosófico. O que quer que seja energia, mas vamos admitir algum conceito operacional para a gente entender e medir, conceito né? operacional, com certeza. E aí vamos adiante, quer dizer, é uma transformação desse objeto. Tudo que acontece, né? Como uma transformação desse objeto. Claro, daí depois eu preciso especificar, é uma aniquilação de pares, ou sei lá, né, alguma outra coisa inversa, né? Que dá origem às coisas materiais, um quanta do campo e tal, né? Não, mas eu quero dizer, eu entendi o que você falou, realmente, talvez a analogia com a máquina, realmente, ela não, mesmo sofisticando a máquina, não sirva mais, né? A gente volta para uma espécie de pleno cartesiano, mas com base na energia, não... Energia aí, estão incluindo os campos dentro, porque são energias que permeiam o universo, né? É uma maneira de parametrizar, vamos dizer assim, a energia, né? de entender. Não, estou entendendo. Então, assim, só para ver se a coisa chega num consenso, né? O que o senhor está dizendo é que, olha, em princípio a comunicação sempre pode ser possível porque os fenômenos naturais são compartilhados, né? Então, isso pode, por si mesmo, ser uma espécie de linguagem comum. A ideia aristotélica, eu sei que é muito ingênuo, a gente já podemos... Mas, assim, quando eu contemplo algo e me encanto, eu sou instado a me pronunciar sobre aquilo. Me pronunciar, não precisa ser dizer, mas eu posso falar, eu posso agir, né? Eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso ser um místico e atribuir isso a uma força, mas nós temos uma linguagem específica para fazer isso, depurada ao longo dos séculos, que ainda vai ser muito mais depurada, que a gente chama de ciência. Então, é um conjunto de atividades que é difícil caracterizar como um método, mas dá para distinguir dos outros, por aquelas especificidades. Eu faço ciência. E eu preciso me ater àquilo para ter uma linguagem universal. E a ciência é uma linguagem universal já, né? Porque a gente sabe que esse é um requisito fundamental para que ela opere como ela opera. A poesia também é uma linguagem universal, mas no outro sentido. Ela não precisa ter uma troca, ela não precisa ter um equivalente, né? Ela tem regras. Por exemplo, a gente podia exagerar colocando as regras métricas e tal, mas assim, quando você descreve, ninguém aceita se você
quiser pensar, o próprio Hume fala disso em algum momento, que eu não me lembro. Você está descrevendo, está fazendo um poema dramático, e de repente aparece alguém do nada e resolve tudo, como a gente vê em alguns roteiros baratos de cinema. Você fica 2 horas vendo um filme e de repente tem alguém que não tem nada a ver e explica tudo. Bom, aí é fácil. A boa poesia não faz isso. Ela não pode fazer. Né? Você está dizendo que tem uma espécie de lógica interna que ele deve Exatamente, se ater, né? Não é a lógica da ciência, mas a coerência existe. Mesmo com toda a liberdade poética, mesmo em versos brancos, tudo. Né? Até o Drummond, quando faz aquele poema João que amava Pedro, que amava Maria, que amava J. Pinto Fernandes. Quando ele faz aquilo, que ele faz uma inserção na narrativa poética, mas ele faz para acabar o poema, não começa ali. É uma catarse, a própria introdução, ele chama o leitor como cúmplice nessa catarse, que é antipoética, porque ele colocou um elemento extremo, mas ela acaba ali. Dali para frente, esse J. Pinto Fernandes não tem papel nenhum. Então acabou a narrativa dele. É o máximo que ele pode se permitir. Né? Por quê? Porque se a Maria estava amando o João, que tinha filho e tal, você tem que ir introduzindo essas coisas. Você pode fazer do jeito que você quiser. Primeiro morre um, depois ele é filho. Todas as narrativas possíveis, mas num mínimo de coerência da própria linguagem humana, da inteligibilidade, então, do entrelaçamento que eu tentei explorar com aquela ideia de implicar, isso é implícito. Isso é uma coisa séria, a poesia. Né? Certo. Não, eu sei que você sabe, assim, eu quero dizer, olha como é muito mais, porque a tendência talvez, mas isso é poesia. Não, mas isso é poesia. Se for boa, é poesia. Quer dizer, é uma descrição do real que não é alternativa, não vai me dar, eu não curo o vírus com poesia, ou com cloroquina, não curo. Né? Mas, para não deixar de mencionar. Mas eu me curo. Quer dizer, eu me coloco diante do real numa atitude de contemplação, de comunicação e de inter-relação. Não para reproduzi-lo, não para dizer que eu tenho razão, né? Que é o caso da ciência, é assim. Eu preciso convencer alguém, né? Não no mau sentido. Se existe, se cai aqui, vai cair lá também. Pelo mesmo motivo, diz Newton lá nas regras de filosofia experimental no Sistema do Mundo. Eu vou supor isso. Olha, nós estamos fazendo isso num livro cujo prefácio é de 1686. Mas eu vou supor que se um objeto cai na América e cai aqui, cai pelo mesmo motivo. Ele precisou dizer isso lá, porque nós estamos fazendo ciência. Né? Okay. Então, eu estou especificando, aqui tem uma regra. Né? E assim, em ambos os casos, essa regra também tem inspiração natural, né? Tanto na poesia quanto na... Exatamente, isso, alguma... Né? Eu posso até dizer, os céus, nuvens de chumbo pairam no céu de outono, mas eu não tenho certeza absoluta que não tem PB lá em cima. Ok. Não, por causa da lei da gravidade. Né? Lógico. O poeta também tem que seguir, né? Verdade ou não? Dante, quando faz a transhumanação, que as pessoas têm que voar, por exemplo, o Empírio, tem um momento em que ele usa uma jogada, ele sentir transhumanar, porque lá era permitido, ele disse. Ele falou, sabia que a lei podia ser ptolemaica ou o que fosse, mas lá era permitido. Então ele suspende, ele faz com o leitor um compromisso, porque ele sabe que ele não pode ir adiante, o cara sai voando. Não vou assim. Né? Então ele precisa explicar. Lá ele conseguia, por exemplo, logo no comecinho, no primeiro capítulo, no primeiro canto do Paraíso, ele conseguia olhar para o sol. As pessoas conseguiam olhar diretamente para o sol. Ele sabia que aquilo não podia. Mas lá ele põe alguma coisa lá que lá havia uma lei local que permitiria. Percebe? Quer dizer, é a pentelhação, mas a pentelhação numa mente lógica, raciocinando. Ele não quer te convencer do absurdo. Ele te quer falar da beleza. Ele quer te chamar para o real dentro das categorias. Isso é um bom poeta, né? Você pode escrever o que você quiser. Papel aceita, terra plana, o que você quiser. Mas você pode também manter-se homem contemplando a realidade, convidando para a contemplação de um lado diferente da realidade, mantendo esse compromisso com a racionalidade. Okay. Eu não sei. Não, tá ótimo. Professor Luiz, eu acho que, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Bruno, eu acho que pode ser que tenha alguém. Mas eu tô dando meu obrigado, René. Depois eu dou obrigado do programa. Tá bom. Mas, fala aí. Leva aí, René. Olha, alguém quer
fazer mais alguma pergunta? Acho que a Atanásio levantou a mão. Foi, Atanásio? Oi, tá me ouvindo? Foi sim. Opa. Foi, Atanásio. Por favor, Atanásio, pode ficar à vontade. Parabéns pela palestra, professor. Eu não Obrigado, conhecia, desculpa a minha ignorância, mas adorei. Eu vou procurar ler os livros do senhor. Quando o senhor falou daquela artista, né, que falou do externo, a ciência olhando do externo, sim, Legrand, fora para dentro, isso, e a poesia de dentro para fora. Aí me veio a imagem me veio na memória essa questão da física de tentar juntar, né, os dois campos, né, macroscópio e microscópio, né? Uhum. Aí ao mesmo tempo me veio é que o senhor falou, eu não consegui fazer a pergunta durante a fala e agora me fugiu, sobre a interferência, né, também quando você está fazendo uma medição, que você interage, essas coisas, né? Uhum. Eu queria escutar do senhor, né, se na sua visão, em cima do que tudo que o senhor já conhece até hoje, a sua percepção, se essa união que tentam, não sei se ainda está em tanta voga, mas essa busca de tentar juntar, através de poucas equações, esses dois mundos, né? Como o que o senhor vê isso e se nesse tema que o senhor colocou hoje seria possível. Então, bom, aquilo que eu mencionei, que é uma aquisição dos modernos, né? Então, vamos pensar assim, Kepler, Galileu, esse período da Revolução, eu vou chamar de Revolução também, para a gente não demorar muito. Essa descoberta de que o real, em princípio, ele é independente, né, do sujeito. Então, o sujeito ele tem um papel ele pode, o real, esse rio de Heráclito, que eu vou lá, olho e ao medir eu não interfiro. A mecânica quântica, na interpretação de Copenhague, né, da interpretação de Copenhague, a coisa é um pouco mais complicada, porque esse mundo microfísico, o elétron que eu vejo, se eu me distraio e volto a observar e vejo um outro elétron, não posso afirmar que era o primeiro. Então, esse aspecto, né, realmente criou uma fissura na nossa descrição do real, porque a lei que a gente acha que vale para todo o real, no presente momento, é a física quântica. O que a gente faz é tomar um limite de grandes números quânticos, ou um limite macroscópico, e dizer, mas aqui a gente pode se restringir às leis da física clássica, mas se transformam em leis e deixam de ser princípios como eram para Newton. Para Newton eram os princípios naturais, né? Princípios matemáticos da física. As leis de Newton deixam de ser princípios matemáticos e passam a ser leis. Então, realmente tem um momento que ainda é um desafio para a ciência contemporânea, a gente chama de decoerência, todos os termos técnicos possíveis, mas a compreensão do que é que se ganha ou se perde quando você passa do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, ou para o macroscópico, né, e depois para o infinitamente grande, ainda é um desafio. Mas sim, a minha resposta, como modesto físico do interior do Brasil, que pensa nessas coisas desde sempre, com a incompetência que me caracteriza, eu tenho uma profunda fé, a palavra fé aqui cabe, não é fé porque eu consigo fundamentá-la, assim, eu consigo iluminá-la com a razão, mas eu não consigo dizer por quê. A convicção de que esse real, ele vai ser, sim, ele é descrito, sim, por modelos que, a palavra modelo é ruim, então vamos chamar de conceitos e teorias, né? Teoria, eu prefiro a palavra teoria, que é mais abrangente, porque a teoria está no grego, que você é grego, me corrija, mas tem uma raiz na contemplação, né? Quer dizer, eu me exprimo sobre aquilo que eu contemplo, então eu estou teorizando, só que eu acho que a gente só tem teorias assintóticas, é essa a ideia. Mesmo as unificadas, elas serão, a gente já unificou, né? Nós já unificamos o magnetismo com a eletricidade, nós já unificamos as interações eletrofracas com certo sucesso,
Estamos esbarrando um pouco no establishment também, para abrir mão para abrir um diálogo um pouco mais sério com teorias cosmológicas um pouco fora do Big Bang. Tudo bem, é uma coisa aceita, mas deixar dentro do marco científico um pouco mais de espaço para isso. Talvez os caminhos seguidos até aqui para a grande unificação não sejam os melhores, mas eu acho que esse sonho de ter um modelo, né, compacto, assintoticamente melhorável para a realidade, eu acho que é o caminho que eu espero em vista da história pregressa. Só que é cedo, né? Esses desafios são grandes, então a gente esbarra, aqui nós esbarramos, primeiro num problema de física experimental, porque de linguagem a gente foi longe. Se você pensar numa teoria como a de supercordas, ou essas formulações de espaços de um universo com muitas dimensões, a gente só tem que tomar cuidado, porque a linguagem permite isso, né? Então, o nosso critério vai sempre, a nossa herança grega de que a razão pode compreender o real, isso é a nossa tradição. Então, a gente pode teorizar o real. O único critério é aquele critério que o meu tio Albert, que aqui em casa era chamado de tio Albert, fez aniversário ontem, recomendava que, em última análise, quem manda é a física experimental. Quem avança o conceito é a teoria. Então, eu não sei se eu consigo responder a você. Eu acho que sim. Sou profundamente otimista nessa questão da capacidade, não da ambição, mas no bom sentido, porque a ambição é um problema complicado, mas a ambição da espécie de compreender com humildade, né, esse real circundante, eu acho que é legítima e vem mostrando-se bem sucedida, assintoticamente. Quer dizer, nós vamos fazer espirais, né? Nós vamos, talvez, abrindo sempre, né? Eu não sei. Mas que amplia a nossa capacidade de conhecimento. Isso era uma intuição que o próprio Xenófanes já falava, era uma frase favorita do Popper, né? Não dizia bem assim, mas é que esse conhecimento ele cresce meio assim, né? Só que o horizonte ele fica... ele vai, você acha que está ali, mas quando você chega é como na linha do trem, né? Você chega e você fala, é uma nova estação, eu estou perto, mas ainda não cheguei a viajar. Você vê de novo a linha que some no horizonte, você acha que está muito longe, você vai e você chega em outra. Ou assim, linearmente, ou na forma de uma espiral. Não sei se eu fui longe demais, mas a resposta é sim. Essa racionalidade do real permite, e o que nós fizemos até aqui, eu falo a humanidade, né, permite que a gente possa ser otimista, sim. Agora, a gente esbarra aí nas limitações técnicas e também, hoje, como em outras épocas, nas limitações sociológicas, viu? E a ciência também tem seus feudos e tal. Só que isso, eu acho que acaba atrapalhando, mas não é um bloqueio, né? Eu digo seus feudos porque há um espaço rigoroso do peer review, que eu acho que deve ser mantido. Mas, assim, nós precisamos, e a internet tem feito isso, né, abrir a possibilidade de que outras ideias circulem, para termos né, porque como ela é uma forma de poder também, que vem sempre associada à técnica, o perigo da manipulação da ciência é real, né? Fui longe demais ou não? Sei. Não, agradeço, professor. Não foi, não. Agradeço. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Tanás. Obrigado pela resposta, professor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Bem, se não há mais nenhuma questão, algum comentário, então queria agradecer mais uma vez aí ao professor Luiz Roberto Evangelista. Foi ótima palestra, obrigado. Então, eu que agradeço a atenção e a paciência de vocês. 2 horas me ouvindo é uma espécie de penitência bem... Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço, gente. Obrigado. Então vamos abrir o microfone e bater palmas de novo, por favor. Muito obrigado. Foi muito gentil. É um prazer realmente. Valeu.